Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. E hoje faremos a leitura de um capítulo muito especial, que é o capítulo número 9, que faz referência às flores, que é a carta mais positiva, mais bonita que há no baralho Petit Lenormand. Sempre que ela sai numa tirada qualquer, ela espelha um momento de equilíbrio, de bem-estar, de paz interior, de alegria, de contentamento, de plenitude. Então é hora de celebrar sempre que esta carta sai. Lembrando que nas nossas leituras e nos nossos estudos sempre devemos conciliar algum texto, alguma reflexão, juntamente com observação e análise da carta. Esse aqui é o baralho, que ele pode ser adquirido tanto junto quanto separado do livro. Esse aqui é a versão grande do baralho. Né? Observem a carta em relação ao tamanho da minha mão. Há uma versão bem menor, né, bem reduzida, eu tenho aqui, né, o baralho, né, ele dá mais que quase duas vezes, né, o tamanho da carta, é um tamanho convencional das cartas. Eu particularmente prefiro as cartas maiores, principalmente quando elas são voltadas para o estudo, é mais fácil de visualizar as informações e também pelas possibilidades de trabalho deste baralho, que nós vamos explorar em outros vídeos. Esta carta, né, é a carta de número 9, lembrando sempre que a ordenação dos capítulos neste livreto coincide com o número de ordem da carta no sistema Petit Lenormand. Ela se chama As Flores, né, pode ter variação de nomes, alguns baralhos trazem o nome de O Ramalhete, entre outros, e ela é a Dama de Espadas, no baralho tradicional. É uma carta desse naipe, portanto, né, que aqui no Petit Lenormand Palavras-Chave está representado pela cor azul. Todas as cartas deste naipe serão estampadas as palavras-chave na mesma coloração do naipe. Isso facilita a visualização das cartas e a associação imediata pela cor das cartas que estão formando grupos, né, em alguns momentos da leitura, seja no bloco de 9, na mini mesa real ou na mesa real. O naipe de espadas ele é diferente no Petit Lenormand do que o naipe de espadas no tarô. Muita gente migra do tarô para o Petit Lenormand e no início não entende muito bem o funcionamento dos naipes. Até alguns estudiosos, alguns escritores que não têm clareza sobre isso. Né? Não vejo como um problema, mas eu penso que se tem um entendimento maior sobre o naipe, isso melhora, né, e torna mais rica a leitura. O naipe de espadas, no Petit Lenormand, ele faz referência às coisas boas da vida. No tarot tradicional, o naipe de espadas são os desafios. Né? Até se a gente pega o baralho do Waite, né? O naipe de espadas assusta. Né? São cartas que têm um conteúdo de dificuldade, né? São sofrimentos, são opressões, cegueira, né, a pessoa não, o dois de espadas, por exemplo, a mulher segurando, a mulher vendada, né, segurando as duas espadas sobre o peito, né,
os sentimentos estão represados, estão bloqueados, não está enxergando com clareza o que está à sua frente, ou não está enxergando direito o que se passa dentro de si. Então, o naipe de espadas no tarô normal, principalmente no Rider-Waite, isso é bem visível pelos emblemas. E a maioria dos outros tarôs que trouxeram ali adaptaram ali as imagens para o número da carta, porque se a gente pega o tarô de Marselha para lidar com os arcanos menores é bem difícil, né? Porque só tem os símbolos e os números, né? Não tem um desenho, né? Então o Rider-Waite faz o quê? Ele pega o sentido da carta e adapta num desenho. Então isso nos favorece a interpretação e a leitura, né? No Petit Lenormand, o naipe de espadas é aquele que reúne as cartas mais positivas, mais bonitas, entre elas a rainha das cartas positivas, que é as flores, né? Então, esse naipe fala da beleza da vida, dos prazeres, da diversão, do viver entre amigos, das viagens, dos negócios, das relações positivas entre as pessoas, entre outras coisas. Vamos à leitura do texto. As flores. Se a vida pode ser comparada ao imenso pêndulo, oscilando entre momentos bons e ruins, a carta As Flores vem representar a fase boa e feliz. Aqui eu me servi do mesmo paralelo realizado lá no capítulo 6, referente às nuvens. Quem já assistiu ao vídeo sobre as nuvens ou leu o capítulo sobre as nuvens, vai recordar-se que eu fiz esse mesmo paralelo, a vida como um pêndulo oscilando entre coisas boas e coisas ruins o tempo inteiro, porque é assim a nossa vida no mundo. Então, se as nuvens, nessa comparação, nesse paralelo, se as nuvens representam o pêndulo mais lá para o lado das coisas negativas, as coisas que não estão dando certo, aquilo que nos parece ruim, as flores são o complemento, né, são outro lado do pêndulo. Né, é quando ele está no lado extremamente positivo, tudo está fluindo, parece que a gente está sendo abençoado por Deus, tudo está dando certo. Né? Então as flores representam isso. É até uma das cartas que, em associação com outras na mesa real, vão dar conta, inclusive, da manifestação divina na nossa vida. A maioria dos estudiosos do Petit Lenormand considera as flores como a carta mais positiva do baralho, e, de fato, ela é. Isso para mim, eu concordo com a maioria desses estudiosos. Né? Da mesma forma que considero as nuvens a carta mais negativa, considero também as flores como a mais positiva. E é interessante que elas, embora elas estejam opostas, elas se complementam, porque o pêndulo é o mesmo, mas ele oscila ora para um lado, ora para o outro, e a vida é assim. As flores remetem às muitas faces do belo no mundo. Como emblema no Petit Lenormand, traduzem a beleza e as infinitas dádivas que enriquecem a vida. Então, até numa interpretação mais filosófica deste baralho, essa carta é a que faz referência ao belo, né? A estética, esse ramo da filosofia que analisa o belo, a arte. É essa carta que vai fazer referência a essas questões. Quando a carta As Flores aparece em nossa leitura diária, é, antes de mais nada, um convite para celebrarmos o que somos e o que temos. E lembrando que as cartas funcionam como um espelho. Não é porque saiu a carta que nós vamos ser felizes, abençoados, tudo vai dar certo para nós. Evidentemente, se acreditarmos fielmente naquilo, essa nossa crença, essa nossa fé vai
auxiliar-nos, né, no encaminhamento para aquilo que a gente acredita, aquilo no que estamos depositando a nossa confiança. Mas as cartas funcionam como um espelho. Se ela saiu é porque ela está refletindo uma harmonia, um equilíbrio, uma beleza na nossa vida. É a carta que encarna em si a felicidade, as benesses da vida, os presentes, os dons que possuímos. E é sempre uma carta que funciona também como uma espécie de filtro, né, no bloco de noves, ou na mini mesa real, ou ainda na mesa real. A gente sempre tem que observar, né, o que ela está filtrando, né, o que vem de cima para baixo nela, né, o que passa através dela, principalmente se ela estiver sobre a nossa cabeça. Né? Porque se ela está, por exemplo, enquanto homem, a carta 28 me representa. Se eu tenho a carta do homem aqui, e as flores logo acima de mim, ela pode inclusive estar falando de uma influência espiritual positiva, e daí a necessidade de observar a carta que está acima dela e as que estão ao seu lado, para ver que tipo de influência eu estou absorvendo. Se esta carta estiver representando uma mulher, trata-se de alguém de rara beleza e de fino trato, elegante e generosa. Lembrando que todas as cartas no Petit Lenormand, praticamente todas, podem representar pessoas ou características de pessoas, mas as cartas da corte, elas representam perfis psicológicos bem definidos. São traços de personalidade bem claros, características bem marcantes, que são fáceis de ser identificadas. Por isso que em alguns exercícios é bom nós pensarmos naquelas cartas como representando pessoas. Ao fazer um exercício assim, mais adiante eu vou publicar algumas sugestões desse tipo de atividade, porque ao fazer este exercício a gente consegue ver as cartas também como pessoas. A gente vai inclusive conseguir ver pessoas pelas suas características através das cartas. Mas tudo é um exercício. A carta às flores pode ser expressa através das seguintes palavras-chave: felicidade, beleza, dádiva, dom, presente, por aí vai. Aqui há espaço para ir complementando as suas observações sobre a carta, e isso é muito importante, o que incrementará a sua aprendizagem. Então, aqui Charline Normandel, para mais uma leitura comentada. Hoje lemos o capítulo 9, As Flores, do livro Petit Lenormand, Palavras-Chave, e em uma palavra essa carta é tudo de bom. Se ela saiu para você, comemore, porque ela está espelhando algo bom em você ou na sua vida. Um abraço, até mais.